Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está nos assistindo. Essa é um bate-papo que eu vou ter com vocês. E eu estou começando agora, então se tiver algum problema na câmera, alguma coisa assim, eu queria que você me perdoasse, porque eu sou filhote. Estou começando agora e eu não tenho ideia mais ou menos de como é que vai sair. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Alonso Oliveira. Moro nos Estados Unidos, Atlanta, para ser mais claro, por quase 30 anos. Sou pastor, fui pastor, eu não sei se eu posso dizer que sou, se fui, porque a gente nunca deixa de ser, ou eu estou pastor. Eu, com o tempo, vou explicar isso para vocês. Eu não estou pastor agora, mas eu sou pastor. E sobre isso que eu quero começar a falar para vocês. Tive a igreja por volta de 10 anos, 15 anos, talvez 20 anos. Primeira igreja de Marietta, uma cidade que a gente está aqui na Geórgia. Não é o primeiro pastor de Atlanta, porque de Atlanta acho que eu sou o terceiro pastor. Segundo ou terceiro, mas de Marietta foi o primeiro, onde a cidade que nós estamos, é bem pertinho aqui de Atlanta. E eu tive a igreja, me liguei a grandes ministérios da época. Comecei numa igreja pequena. Nós alugamos um prédio comercial e transformamos na igreja. Como era a primeira, nós tínhamos, não coloquei denominação, porque eu queria que todos viessem, para não barrar em denominação. Então colocamos Comunidade Evangélica de Atlanta. E eu fiquei por lá ligado ao Ministério do Brasil, que foi que me ungiu a pastor. Depois, esse Ministério do Brasil se separou, né, de outro ministério, e eu tive que tomar uma decisão entre ficar com um e com o outro. Tomei a decisão e continuei o nosso ministério aqui. Passado um tempo, mandaram um bispo ligado a essa igreja, e esse bispo chegou para mim e disse: olha, você vai entregar a igreja para mim, ou eu vou ter que começar outro trabalho. Eu digo, ok. Eu não tive uma palavra de Deus para entregar a igreja toda. A igreja eu fundei, tudo que estava, todas as despesas. Você sabe que não sabe se começar a igreja é difícil. Cadeiras, instrumentos de som, tudo foi comprado por mim. Na verdade, não foi a igreja que comprou, porque a igreja não tinha condição. Era pessoal, principalmente, com muito pouco compromisso financeiro. E eu recebi essa proposta de entregar a igreja para esse bispo e voltar a trabalhar secularmente. O que eu fazia já. Eu limpava a casa e eu limpava a casa com minha esposa e tomava conta da igreja. E eu tomei a decisão de não entregar a igreja para esse determinado bispo, no qual começou uma outra igreja da mesma denominação aqui. Não foi a minha opção, mas ficou duas igrejas, uma aqui, uma em Atlanta, outra em Marietta, e a gente continuou. Nós continuamos do jeito que a gente estava continuamos com a igreja normal. Aí tivemos a primeira divisão na igreja. Quando esse pessoal veio para cá, imagina, ele era bispo e ele veio para ficar comigo. Por algum motivo ele saiu
E na saída ele levou algumas pessoas, porque as pessoas queriam, ao invés do Alonso do bispo ter ficado com o Alonso, ele saiu, então o Alonso está errado. Na cabeça das pessoas foi assim, o Alonso está errado e eu estou certo. E muitos saíram com ele, outros ficaram, e não houve uma explicação pelo qual a gente tinha tomado as decisões. E eu, por sua vez, eu simplesmente continuei o trabalho secular e na igreja, e, enfim, depois eu entro em detalhes em outros vídeos. Passado isso, nós nos conectamos, eu precisava de uma cobertura espiritual, nos conectamos a uma outra igreja, porque eu creio muito em cobertura espiritual, não queria estar sozinho aqui, e a gente ficou com esse pessoal durante uns 10 anos. Mudou tudo pra gente, porque não podia uma série de coisas, e eu sou muito fiel à liderança, não pode, e pronto. E numa dessas era proibido ter Natal, e eu falei, ok, não é problema. Aí eu joguei as árvores fora, as bolas, e comecei a pregar. Não podia Natal, não podia Natal. Enfim, fiquei com esse pessoal, com essa igreja, por uns 10 anos mais ou menos. Passado um tempo, nós percebemos que veio um bispo para cá, acho que o problema é bispo. Veio um bispo para cá, desse ministério, e fez a mesma coisa que aconteceu no ministério passado. Me dá a igreja ou tô caindo fora. E o pior é que eu tinha deixado a igreja com ele um ano. Um ano, ele tomando conta da igreja, pregando, e chegou um dia, ele não voltou na igreja, eu fui na casa dele e perguntei, o que está acontecendo? Não, Deus me mandou eu sair. Falei, mas assim? Do nada? É, do nada. Falei, ok, mas vamos explicar para a igreja o que aconteceu? Não, não, a igreja é sua, você se vira lá. Mesma coisa que aconteceu da primeira vez. As pessoas que estavam na igreja simplesmente saíram com ele. E eu tinha colocado no meu coração que eu não iria, como é que se diz? Eu não iria fazer isso mais. Se alguma coisa tivesse acontecido ou acontecesse, eu não continuaria mais. Porque eram muitas lutas, muitas dificuldades, e você recomeçar não foi fácil. E nós tínhamos problemas de pessoas que vinham do Brasil com problemas, pastores, e eu recebia as pessoas, botava lá em casa, deixava as pessoas lá, apoiava, arrumava carro, comprava carro, casa, enfim. E as pessoas saíam da igreja por algum motivo, depois que já estavam estabelecidos, e levavam sempre alguém com eles, alguém que era amigável a eles ou gostava do jeito deles, e a gente perdia o pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. E aí aconteceu com essa segunda igreja, e eu resolvi, levaram muita gente, e eu, ao invés de parar, de continuar, eu peguei as pessoas que continuaram comigo, falei, meus irmãos, eu não estou bem, foi um baque muito grande para mim, e eu vou dar um tempo. Então, peguei as pessoas que continuaram comigo, levei para algumas igrejas que eu conhecia, no qual eu confiava nos pastores, falei, olha, isso aqui são pessoas que ficaram comigo e tal, grande amigo meu, esse pastor continua sendo um grande amigo meu, mora aqui em Atlanta também, Marieta, e eu parei, fechei a igreja, assumi todas as despesas, porque eu tinha compromissos do prédio, nós pagávamos um aluguel de $5.000, e eu
tive que assumir essa responsabilidade, que era um contrato, e me colocaram várias coisas. Vamos fazer o dízimo, receber o dízimo com cartão de crédito. Então eu tinha contrato com máquina de cartão de crédito e eu tive que parar tudo. Parei, e quando eu parei eu tive que assumir as responsabilidades. Todas as despesas que a igreja tinha veio para minha conta. E eu tinha aberto uma companhia, porque o prédio aqui era grande e eu não usava o prédio todo, e eu abri uma companhia para pagar as despesas da igreja. Então, boa parte desses $5.000 de aluguel vinha da minha companhia. Eu abri uma companhia de granito e essa companhia, ela pagava as despesas da igreja. Não era o meu salário, porque eu não tinha salário. Eu limpava a casa, depois que eu parei de limpar a casa, eu comecei a trabalhar com granito, e todas as despesas que tinha, que é o aluguel e mais essas despesas de cartão de crédito que ficou para trás e outras dívidas que a gente tinha, eu assumi tudo. Deu, sei lá, paguei $100.000, mais ou menos, de aluguel nesse período. E a firma veio, continuou, e eu continuei trabalhando. A firma, encerramos a igreja, e logo depois eu tinha feito uma proposta para uma pessoa que trabalhava comigo. Ele era um rapaz que veio do Brasil para mim, e eu tinha feito uma promessa para ele que um dia nós iríamos para o Brasil juntos. Eu levaria ele para o Brasil. E depois que já estava com a igreja fechada, ele ligado a esse outro ministério, numa viagem que eles estavam fazendo, num congresso que tiveram, ele veio a falecer num acidente de carro. Morreu ele, a esposa, a filha, o irmão e uma cunhada. E várias pessoas da igreja se machucaram. Como eu tinha feito o propósito de levá-lo para o Brasil, eu assumi, mesmo não era bem-vindo na igreja deles lá, eu abri meu coração para estar com eles, e tomei um pouco da frente do trabalho de levá-los para o Brasil. Eu consegui uma série de coisas aqui, levantar oferta para a família, principalmente para a menina que ficou, para a filha deles. Nós tivemos o apoio da CNN e outras companhias que botaram, enfim, levantamos uma oferta e demos para a filha do rapaz que ficou, do pastor. E eu levei eles para o Brasil. Levei os 5 corpos para o Brasil e enterramos lá. Foi uma coisa chocante, porque chegou em Brasília os corpos, e nós tivemos que levá-lo até Goiânia, e foi uma carreata, foi engraçado, que foi bonito, porque foi uma chegada como se fosse reis. Eles eram reis, sacerdotes, serviam a Deus, por mais que não estivéssemos juntos mais, o coração dele era na obra e tudo. Nós paramos em Brasília, e foi conseguido, através de alguns contatos, que vários batedores da polícia militar, mais de 20, escoltaram a gente em Brasília até chegar na divisa de Goiânia. Em Goiânia pegaram outros batedores, chegamos até Goiânia, onde foi feito os cultos de celebração, de culto fúnebre, e fizemos o enterro, e eu encerrei a minha participação. E voltei para cá e continuei trabalhando, e aí que entra o que eu quero falar para vocês. Eu parei de trabalhar como pastor, mas continuei fazendo a obra. Então eu nunca parei de pregar. Nessa companhia minha, a companhia de granito, eu trabalho com granito e eu faço cozinha também. Então eu faço toda a renovação de cozinha, de banheiro. Aprendi a fazer isso, a mexer, a fazer os designs, e, enfim, eu pego a cozinha da pessoa e faço a demolição completa e ponho cozinha nova. Banheiro a mesma coisa, e granito também. E toda casa que eu chegava, via de regra, Deus me falava: eu te trouxe aqui para você orar por essas pessoas. E eu lá,
oferecendo, mostrando o meu produto e me dava uma oportunidade e eu falava, olha, estou sentindo no meu coração, eu não sei a sua religião, de orar por você. E 100% das pessoas abriam o coração e eu orava muitas vezes e muitas vezes eu nem vendia nada. As coisas, tipo assim, muitas vezes as pessoas me compravam, falavam, mas você não veio aqui me vender? Eu falei, mas acho que a motivação de estar aqui com você, nesse orando e estando compartilhando a presença de Deus é maior do que estar fazendo dinheiro. E eu fiz isso durante muito tempo, até hoje eu faço isso. Eu não parei de fazer isso, eu continuo fazendo isso até hoje. Então, eu fiquei mais ou menos... isso tem mais ou menos uns 10 anos que aconteceu. Então, eu parei de estar na igreja. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa, de um pastor, que estava com uma filha, acho que eu já falei sobre isso numa das pregações que eu fiz, que está aí na minha pasta aí, no meu canal, tem uma pregação que eu dei testemunho, mas breve, me pediram que eu levasse um remédio para o Brasil com a criança que estava doente, e eu levei. Nós levamos para o Brasil o remédio e, enfim, qualquer coisa vocês vá lá assistam lá nessa palavra. E foi a última vez que eu preguei. Foi lá nessa igreja desses pastores e foi a última vez que eu tinha trazido a palavra na frente de uma igreja. Voltei para cá e continuei o meu trabalho, meu trabalho secular. Eu fiz como se fala, eu continuei vendendo meus gabinetes e um ano depois eu descobri que eu estava com câncer de próstata. Então eu me dediquei a esse câncer, a cura dele. Eu tive, logo em seguida que eu descobri, eu fiz a cirurgia e depois que eu fiz a cirurgia, um ano depois voltou, ou talvez não tinha sido removido todo. Eu fiz uma sessão de radiação, são 40 e poucas sessões. Um ano depois, continuou alto o PSA. E eu passei a tomar remédios para cortar a testosterona. Então foram 8 anos de remédio, na qual a minha testosterona não podia passar de 0, não podia estar em 1, porque é a testosterona que segurava, que não deixava com que o câncer crescesse. E automaticamente você imagina um homem de 50 e poucos anos sem testosterona, ele não tem praticamente minha vontade de fazer alguma coisa, minha libido, minha vontade de fazer alguma coisa foi embora. Eu tenho moto, tenho 2 motos e eu não tinha vontade, eu entrava na moto, subia, falei vou dar uma volta e ao mesmo tempo eu digo não quero e voltava. Vou sair para viajar e não queria, porque eu não queria ficar em casa, eu não queria viajar, eu não queria sair, eu não queria deitar, eu não queria, é uma coisa horrível. Eu fiquei por isso por 8 anos. É uma sensação muito difícil, muito estranha, você querer alguma coisa ao mesmo tempo você não quer, você não sabe se quer. Foram 8 anos desse jeito. Então, eu só vou falar mais 1 minuto, depois eu continuo, porque eu me programei de fazer isso aí só esse tempo. E aí, na próxima gravação, eu continuo. Então, quero encerrar aqui esse testemunho, talvez, aqui nos 8 anos de medicação. Então foram 8 anos de dificuldade que eu passei. Eu não vivi esse período, foi um ano que eu me senti, vamos dizer, lutando contra a morte, uma morte espiritual, porque eu não estava indo uma igreja americana, e numa morte natural que me rodeava. Então, eu quero continuar no próximo vídeo. Então, fica comigo, me acompanha no próximo aí.